Fala, galera que vai prestar o concurso para auditor fiscal do Estado do Ceará. Para quem não sabe, meu curso de questões inéditas sobre a legislação tributária do Estado já está no ar, ok? O link está aqui na descrição do vídeo e para vocês já irem treinando, segue aí uma questão sobre o ITCD que está presente lá no meu curso. Um grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus. Vamos lá, galera, para cima da questão de número 16. Uma sociedade empresária limitada constituída há 3 anos, teve seu capital social integralizado mediante a incorporação de 2 imóveis. Então, aqui, informações importantes para a gente resolver a questão. A constituição se deu há 3 anos da empresa. A integralização do capital social foi mediante a incorporação de 2 imóveis. Então, não foi mediante dinheiro, foi 2 imóveis. Imóveis esses comerciais e localizados em Fortaleza, estado do Ceará, cujo valor venal atualizado é de 2 milhões de reais. O sócio majoritário, detentor de 80% das cotas, então sócio majoritário tem 80% das cotas. Ele faleceu, faleceu em 2024, transmitindo suas cotas aos herdeiros. O valor patrimonial das cotas correspondentes ao sócio falecido apurado em balanço patrimonial é de 1.200. Então, as cotas, fazendo o balanço patrimonial, apurou-se ali um PL, onde foi constatado que o valor de 80% das cotas equivale a 1.200.000, ok? Os imóveis que integralizaram o capital social, valores atualizados deles, é de 2 milhões. Considerando as regras de base de cálculo do ITCD prevista na Lei nº 15.812 de 2015, é correto afirmar que a base de cálculo do imposto será, então ele quer saber a base de cálculo do imposto na transmissão causa-mortes ocorrida devido ao falecimento do sócio majoritário. Galera, a gente vai ver que a regrinha geral aí para transmissão de cotas de sociedade é a questão do valor das cotas apurado mediante balanço patrimonial na data da transmissão. Tem que ser feito um balanço, extraordinário. Aquele balanço que ocorre no final do exercício é um balanço extraordinário devido ao falecimento de um dos sócios. Show? A regra é essa. Apura-se aí o valor das cotas na data da transmissão e esse valor, apurado mediante a realização do balanço patrimonial extraordinário, vai ser a base de cálculo, tá? Então, pela regra que a gente vai ver, seria esse 1.200.000. Só que a questão traz aí uma situação particular. A sociedade está constituída há 3 anos. Tá? A gente vai ver que para sociedades que tenham menos de 5 anos de constituição, que é o caso da sociedade da questão, tem uma regrinha específica. Vamos lá na lei dar uma olhada? Aqui, o parágrafo 2º do artigo 13 fala assim... parágrafo 3º, perdão. No caso em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital da sociedade não tenha sido objeto de negociação nos últimos 180 dias, tratando-se de cotas, a regra é que não tenha negociação, Não é igual a sociedade por ações. Na questão, não fala nada sobre negociação das cotas nos últimos 180 dias. Então, é uma regra geral. Admitir-se-á seu valor patrimonial na data da transmissão. Então, valor patrimonial apurado mediante balanço, Apuração esmiuçada está regulada lá no regulamento do ITCD, que não não está previsto no conteúdo programático de vocês. Então, vocês têm que saber só que a questão da regra geral é o valor patrimonial das cotas, ok? Só que é o que fala o parágrafo 4º, galera, do artigo 13. Na hipótese em que o capital da sociedade tiver sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, então integralização inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens móveis e imóveis. Então, capital integralizado por meio de bens móveis e imóveis para a sociedade para a qual a integralização ocorreu há menos de 5 anos, tem uma regra específica, tá? Ou de direitos a eles relativos, incorporação de bens ou direitos desses bens, a base de cálculo do imposto não será inferior
ao valor venal atualizado dos referidos bens e ou direitos. É o seguinte, não quer dizer que vai ser o valor dos bens, não pode ser um valor inferior a esse dos bens. Regra geral, valor patrimonial. Se o valor patrimonial for maior do que o valor desses bens incorporados, vai ser aplicada a regra geral. Só que na questão, galera, ó, na questão, deixa eu jogar aqui para a tela de novo, na questão fala o seguinte, que o sócio que morreu tinha 80% do capital. Aqui, ó, 80% do capital. Qual foi o valor? Qual é o valor atualizado dos bens imóveis integralizados? 2 milhões, né? 2 milhões vezes 80% dá 1.600.000. O valor do 80% dos bens imóveis integralizados. E o valor patrimonial apurado foi 1.200, ou seja, foi um valor menor. Como a sociedade, a integralização ocorreu há menos de 5 anos, ou seja, 3 anos, esse valor, né, transmitido não pode ser menor do que 1.600. É isso que diz aqui o parágrafo 4º, ó, não será inferior, né? Sociedade aí com capital integralizado há menos de 5 anos, o valor básico não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens. Valor venal de 80%, 1.600. A regra geral é o quê? Valor patrimonial, mas para esse caso específico não pode ser menor do que 1.600. Se o valor patrimonial fosse 1.800, aí seria aplicável 1.800. Mas como ele é menor, né, consequentemente, pelo disposto no parágrafo 4º do artigo 13, será aplicado esse valor de 1.600 à base de cálculo. Onde está falando que é 1.600 à base de cálculo? A alternativa C. Ó, é correto afirmar que a base de cálculo do imposto será de R$1.600.000, correspondente a 80% do valor venal atualizado dos imóveis, pois o capital foi integralizado há menos de 5 anos e a base de cálculo não pode ser inferior ao valor venal dos bens incorporados, na proporção da participação do sócio falecido, que foi de 80% de 2 milhões, 1.600.000. Gabarito, letra C. Galera, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.